Muitas pessoas nos perguntam como que a gente pode identificar um jovem que está usando alguma droga sintética, alguma dessas novas substâncias psicoativas. E na verdade, o que a gente costuma comentar é que é muito parecido assim com a suspeita de uso de qualquer outra droga. Então, uma das coisas que costuma acontecer é uma mudança de comportamento daquele jovem. Então, tanto com um grupo de amigos que vai andar, às vezes por queda de rendimento escolar, às vezes o jovem se tornar uma pessoa com mais irritabilidade, mais agressividade, se afastando mais do grupo familiar ou de um grupo antigo que gostava, por exemplo, de esportes, de outras atividades de lazer. Então, mudanças bruscas de comportamento sempre tem que ser um sinal de alerta. E aqui, com as drogas sintéticas, tem um outro cuidado, que muitas dessas substâncias são vendidas pela internet. Então, o que antes os pais ficavam preocupados de um adolescente estar na rua e com quem está na rua, isso segue sendo uma preocupação, mas também um adolescente que está lá trancado num quarto, no computador o dia inteiro, pode também ter um acesso importante a esse tipo de droga. E como são drogas relativamente recentes, acaba gerando toda uma curiosidade numa fase da vida que é de muitas experimentações, uma fase em que o cérebro desse adolescente ainda não está formado o suficiente para ele poder ter tomadas de decisões mais acertadas. Então, o que é certo, o que é o errado, a gente ainda nessa etapa da vida não tem isso muito claro, porque principalmente o lobo frontal, que é o do juízo crítico, ainda não está completamente maduro. Então, os principais sintomas são esses, claro que cada droga específica tem um tipo de ação. Então, algumas são mais estimulantes e geram um quadro, por exemplo, até de insônia, de agitação, de ficar mais confuso. Outras, os opioides, por exemplo, são drogas que geram mais sono, mais vontade de ficar, por exemplo, quieto, atirado, sem ânimo, porque é uma droga depressora. A classe dos N-Bome são mais alucinógenas, mas enfim, são mudanças importantes de comportamento que têm que ser avaliadas. E aí a gente entender melhor o que está acontecendo e não só justificar, é um adolescente, essas mudanças fazem parte, é mudança hormonal, a gente tem que entender se é realmente isso ou não. E aí a gente vai pensando também o que é a diferença entre jovens que tiveram contato com alguma dessas drogas sintéticas e usaram e experimentaram, e jovens que vão desenvolvendo um quadro mais grave de dependência. Então, como que a gente consegue entender esse processo, essa caminhada? Um uso, né, pode ser um uso esporádico de experimentação ou com muito tempo de intervalo entre um uso e outro, e pode eventualmente não gerar uma repercussão mais grave, tanto do ponto de vista psiquiátrico, quanto funcional, quanto clínico desse adolescente, por exemplo. Já a dependência já inclui necessariamente danos, que muitas vezes são primeiro percebidos no mundo externo, né? Então, o mais comum é o jovem não achar que aquilo gerou nenhum prejuízo e até justificar possíveis prejuízos. Por exemplo, eu estou indo mal no colégio porque eu não gosto de estudar e não porque eu estou envolvido com uma substância que está me gerando dificuldade de atenção, de memória, de concentração e está prejudicando o meu aprendizado. O que começa a acontecer? Os jovens começam a restringir, uma coisa que a gente fala de restrição de repertório. Então, querem frequentar ambientes como festas, como baladas, raves, casas de amigos, programas que envolvam, que se saiba, já que vai ter o acesso, pelo menos, a essas novas drogas sintéticas, e vai perdendo o interesse por outros prazeres da vida. A relevância disso vai ficando cada vez maior, ocupando um tempo maior da vida desse jovem, que vai linkando a ideia de prazer com o uso de uma substância.
e as outras coisas todas vão ficando para segundo plano. Eventualmente, até a vida afetiva. Então, aí a gente já tem uma ideia da gravidade e às vezes a gente escuta de alguns pacientes no consultório que preferem terminar um namoro do que ter que parar uma droga porque a namorada não concorda com esse uso. Então, cada vez que vão tendo repercussões e que o indivíduo vai cada vez mais ficando atrelado àquela substância, a gente realmente pensa num quadro mais grave de dependência. E aí, certamente, essas pessoas precisam de ajuda, de acompanhamento, mesmo que num primeiro momento não percebam que isso está gerando esse dano. E aí, claro, que a gente já está falando de quem já está com problemas muito graves, com um envolvimento muito intenso e às vezes com riscos importantes de desenvolver transtornos psiquiátricos, como transtorno depressivo, transtornos ansiosos, psicose, que as pessoas ficam perseguidas, ficam com alucinações. Mas o ideal é que a gente possa sempre trabalhar com prevenção. Então, que esses jovens possam, de preferência, nem ter contato com essas substâncias, porque uma vez tendo contato, a gente não sabe dizer que pessoas que vão ter mais risco para desenvolver dependência, para desenvolver quadros psiquiátricos graves e que pessoas que não vão ter. Claro que existe uma carga genética, então pessoas que têm histórico de dependência química na família têm um risco maior, pessoas que convivem com pais, com amigos dependentes químicos têm um risco bastante maior, 4, 5 vezes maior de usar alguma droga, mas isso não é determinante. Então, para a gente pensar em prevenção, a gente costuma pensar assim que tudo começa em casa, pelo modelo aí dos pais, dos parentes, das pessoas próximas desses adolescentes, também no ambiente de colégio, que vai ser um ambiente também de o que a gente chama de modelagem. Então, a gente costuma contar assim para os pais, né, que não adianta a gente ter um discurso todo de que não pode beber, não pode fumar, não é legal usar tais drogas, se o adolescente chegar em casa e o pai tiver alcoolizado e achar que, por exemplo, o álcool é a única forma dele relaxar depois do trabalho. Então, o discurso vai todo por água abaixo se a gente tiver mostrar um modelo diferente do que a gente está falando. Uma outra coisa bastante efetiva em relação à prevenção se chama monitoramento parental. Então, isso já tem vários estudos antigos até, que compararam os pais que sabem onde os filhos estão, com quem estão, o que estão fazendo, e pais que a criação fica mais solta, sem uma questão de limite e de monitoramento. Então, isso é bastante importante em termos de prevenção, a gente ter mais de perto, saber quem são os amigos, quem são os pais dos amigos, né? O que esses jovens gostam de fazer, onde estão, é um fator bastante determinante. Uma outra questão ainda ligada à educação é uma coisa que às vezes se tem bastante dificuldade de colocar em prática, que é, sim, a gente ter uma criação com afeto, com proximidade dos filhos, mas também com colocações claras de limites e de regras. E isso é uma coisa que eu vejo bastante no consultório, que muitos pais têm dificuldades, por vários motivos. Alguns trabalham muito e aí se sentem culpados de ficar tantas horas longe dos filhos e quando estão juntos acham que a criança ou adolescente pode fazer o que quiser e que a gente não pode dizer não, porque afinal de contas eu vou brigar com meu filho bem na hora que eu estou junto. E isso é realmente uma catástrofe do ponto de vista de prevenção de uso de drogas. A gente precisa ter regras, limites, e isso ajuda muito a organizar um jovem, embora, claro, que naquele momento não vai achar bom, mas é uma medida também importante de prevenção de drogas de uma forma geral e das drogas sintéticas, aqui especificamente, que é o tema desse vídeo. Essas drogas sintéticas também são muito encontradas em festas, em baladas, e um outro ponto importante de esclarecer é que algumas vezes elas vêm misturadas com drogas já existentes.
Por exemplo, um jovem vai usar um comprimido de êxtase, achando que realmente ali só tem êxtase, e dentro desse comprimido podem ter outras substâncias dessas drogas sintéticas, como, por exemplo, as catinonas sintéticas, as N-Bome e tantas outras drogas desse tipo. E aí é comum, então, terem intoxicações mais graves, e nesse caso específico, o jovem realmente nem sabe que está usando esse tipo de droga. Então, todas essas informações são importantes para a gente pensar em relação à prevenção. E aí depois, se tudo isso der errado, e aí a gente já tem adolescentes, adultos jovens que são o principal consumidores desses tipos de drogas, já estão usando, já estão num quadro de dependência ou com repercussões psiquiátricas, clínicas graves. O primeiro passo é a gente poder investigar, e por isso que eu acho que é tão importante todo mundo ter conhecimento sobre essas drogas. É comum essas pessoas, por exemplo, chegarem no atendimento clínico ou no atendimento de emergência e se tratar os sintomas, por exemplo, eu estou com o meu coração batendo lá mais rápido, com taquicardia, estou com uma crise de pressão alta, de hipertensão, e isso é tratado e ninguém investiga, ninguém pergunta sobre o uso dessas novas substâncias. Porque é tudo muito recente, os conhecimentos são novos e a gente precisa, então, se atualizar para poder ajudar essas pessoas. Quando se identifica isso, o ideal é que esses jovens possam ser encaminhados para algum tipo de tratamento, cada um na sua esfera, se vai ser lá na rede de atenção primária, num CAPS, se forem repercussões graves, por exemplo, de psicose, alguns precisam até de internação. Claro que isso é sempre a última alternativa, mas às vezes quando envolve risco de vida, risco de agressão a terceiros, essa medida também é necessária. Não existem medicações específicas para o tratamento dessas drogas sintéticas, principalmente nem para o uso agudo e nem para a dependência dessas substâncias. O que a gente faz muitas vezes é tratar os sintomas agudos que aquele indivíduo apresenta. Então, por exemplo, um indivíduo que usou uma droga, que está com um quadro grave de agitação, de violência, de sair vagando pela rua, correndo riscos, a gente trata ou com uma classe de medicações que a gente chama benzodiazepínicos, que são ansiolíticos, ou eventualmente até com medicações antipsicóticas, que são para tentar diminuir aí o quadro de agitação e minimizar os riscos que esse indivíduo possa ter contra ele e contra terceiros. Fora isso, existe todo um tratamento bastante importante de psicoterapia, que é para tentar ir auxiliando e motivando até muitas vezes esses jovens a entender os prejuízos, a tentar buscar outras alternativas, a avaliar se existem outras doenças além da dependência química, o que é muito mais comum, então é mais regra do que exceção, esses jovens terem outros quadros como depressão, como ansiedade, outros transtornos aí de humor associados à dependência química. Então, enfim, claro que o tratamento ainda é difícil, de drogas que a gente está recém conhecendo, que a ciência está indo atrás para entender todas as repercussões. A gente ainda não tem informações sobre repercussões a longo prazo do uso dessas substâncias e, por isso, o trabalho maior é realmente de informação e de tentar prevenir o uso dessas substâncias.